Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergne. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios. Temos vídeos toda segunda e quinta às 12h05, tá? E no vídeo de hoje vamos entender um pouquinho do que está acontecendo com o dólar. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, nos últimos dias a gente tem observado uma significativa valorização do real ante ao dólar. No dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, que é o dia 29 de março, a gente está acompanhando aí a cotação que fechou em 4,75. Isso era um número impensado até pelos próprios analistas do Banco Central, início do ano, quando o Boletim Focus projetava para o final de 2022 o dólar ali próximo de 5,40, 5,20, dentro dessa faixa de valor. Só que a gente está vivendo um momento bastante atípico e bastante significativo para a nossa economia e que, portanto, interfere diretamente aí no preço do dólar. Bom, primeiro fator que eu quero chamar a atenção para a gente entender quais são esses fundamentos, quais são esses dados dentro desse contexto e que estão impactando diretamente para a redução da moeda americana. Primeiro fator que eu quero chamar a atenção diz respeito a justamente os juros aqui do Brasil. Meus amigos, hoje nossa taxa Selic está em 11,75. Quando a gente pensa no investidor estrangeiro, quando a gente pensa no capital que está de fato fazendo com que esse dólar tenha ali uma redução, a gente observa que é um capital que vem aqui para o Brasil em busca justamente dessa rentabilidade extraordinária, tá? O que acontece? O Banco Central ele está pagando, o Banco Central não, vamos mudar o termo, o governo brasileiro está pagando 11,75 ao ano para quem emprestar dinheiro para o governo. Portanto, o que acontece? O investidor, muitas vezes institucional, os grandes investidores, as grandes indústrias, as grandes empresas do ramo dos investimentos que investem em nações que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, observam esse cenário, fazem essa análise risco-retorno e eventualmente recomendam aportes significativos em nações em desenvolvimento, como aqui é o caso do Brasil. Esse aumento de disponibilidade de dólar no país faz com que a moeda, quando a gente faz a análise da lei de oferta e demanda, tenha a redução do seu valor ante ao real. Da mesma maneira que a gente também observa que há sim um fator extraordinário que tem impactado diretamente nesses números, que é justamente o fator de que o mundo não estava esperando nesse momento, justamente a gente ter um cenário de tanta instabilidade política por conta da invasão da Rússia na Ucrânia. Portanto, esse cenário, justamente em um dos grandes produtores de alimentos e de commodities do planeta, que são justamente Rússia e Ucrânia, vem trazendo grande oportunidade de negócio para os investidores que querem trabalhar assim com países que tenham grande capacidade de produção de commodities, que é justamente o caso do Brasil. Então aquele investidor que às vezes estava ali investindo na Rússia, investindo na Ucrânia, mas que observa essas tensões e tem receio de repente investir na economia que vai demorar muito tempo ainda para se recuperar, enxerga no Brasil uma oportunidade de investir, já que com a diminuição de trabalho e de oferta de commodities por esses grandes players, aqueles países que já têm sim uma estrutura, uma cadeia produtiva que pode fornecer esses produtos, que pode fornecer essas commodities, faz com que esses investidores enxerguem no Brasil uma oportunidade razoável para este momento de tensão, portanto, aumentando ainda mais a disponibilidade de dólar aqui no país. E o terceiro fator que eu também quero chamar a atenção diz respeito a justamente essa análise que a gente faz em relação a como está se comportando a política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central
dos Estados Unidos, que apesar de ter feito elevações em relação à sua taxa de juros, que agora está aí em torno de 0,25% ao ano, como eles estão, de certa maneira, muito vinculados a esse cenário ainda dessas tensões entre Rússia e Ucrânia, eles não se tornam, para um determinado público, o melhor destino de investimentos para esse momento. Então, todo esse contexto global, com N variáveis, vem transformando o Brasil, de alguma maneira, num dos celeiros para recepcionar esses dólares que estão aí buscando retornos no mercado financeiro internacional. Bom, esse aqui é o ponto de corte desse vídeo. Esse é o contexto. Beleza. Aí você vai me perguntar, sim, Israel, mas e aí? Esse dólar mais baixo, qual o reflexo dele de maneira mais objetiva, mais direta na minha vida aqui, no meu dia a dia? Bom, o primeiro reflexo diz respeito justamente ao custo do combustível. A gente tem observado crescentes aumentos do preço do combustível aqui no país, impulsionados tanto pelo aumento do petróleo quanto, até então, pelo aumento do dólar. Quando o dólar ele começa a reduzir, ou seja, quando ele começa a perder valor ante ao real, ele tende a minorar, a mitigar o impacto do aumento do custo do petróleo para efeito de análise para a composição do preço dos combustíveis. E esse cenário, caso mantenha-se nesse contexto, pode sim fazer com que haja uma redução do preço dos combustíveis. Outro fator importante diz respeito especificamente aí à exportação e à importação de algumas commodities, como por exemplo o trigo. O trigo que a gente utiliza aqui no Brasil para farinhas, para pães, para bolos, para massas, enfim, parte significativa dele é um trigo importado. Ou seja, e quem são os principais exportadores de trigo? Rússia e Ucrânia. Então, se apesar do trigo nesse momento estar com um preço elevado, mas ele é cotado em dólar, se o dólar também estivesse se elevando, o cenário seria muito mais complicado aqui para a gente, impactando diretamente nos nossos índices de inflação. E com essa redução do dólar, há uma tendência natural de diminuição desse impacto nos nossos índices de inflação. E o terceiro fator que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo diz respeito à perenidade desse momento. Ou seja, será que esse investidor que está vindo aqui para o Brasil nesse momento, buscando uma rentabilidade extraordinária, que não é comum no mercado para o contexto atual, será que ele tende a ficar aqui? Bom, como esse dinheiro ele não veio necessariamente pensando na construção de um projeto de investimento de médio e longo prazo, a tendência é de que ele não permaneça por um longo período de tempo, já que esse cenário de incertezas não tende a permanecer no longo prazo. E aí, meus amigos, o que eu quero dizer, trocando em miúdos isso daí, Esse é um capital especulativo que está vindo atrás de um dinheiro para um momento de rentabilidade diferente e num contexto em que o mercado está bastante atípico. Mas a tendência é de que, voltando as coisas ao cenário normal, parte importante desses recursos deixe de vir ao Brasil buscando justamente essas rentabilidades. E aí, meus amigos, vocês podem pensar, poxa, mas isso é necessariamente ruim? Eu vou te dizer, a resposta não é simples, tá? Mas vamos pensar aqui. Uma taxa de juros muito alta, ela sim favorece a especulação financeira, porém ela tem um peso muito grande para a população como um todo, para o governo brasileiro. E por quê? Porque isso significa que a nossa dívida, a dívida pública, ela vai crescer mais rápido, porque o custo para manter a máquina girando, o custo de pegar dinheiro emprestado dos investidores está muito alto. Portanto, se não houver um trabalho forte aí de saneamento de contas públicas, de estímulos saudáveis à atividade econômica, de redução do peso dos tributos para os empreendedores, infelizmente a gente pode vir a presenciar sim um novo ciclo de queda econômica e que, portanto, pode prejudicar a geração de emprego e renda. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.